Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas. Nesse trimestre, leiam a declaração de fé da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, porque afinal de contas esse trimestre nós estamos fazendo uma exposição da declaração de fé. Assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no portal Escola Dominical. Se tiverem alguma dúvida, postem sua pergunta aqui no canal do YouTube ou na sala dos professores do portal Escola Dominical. Leiam outros textos de apoio e assistam a outras videoaulas, cujos links nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical. No Facebook, no Twitter, no LinkedIn, os irmãos encontram links de outras videoaulas e de outros textos de apoio, inclusive de outras faixas etárias e até de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio que nós disponibilizamos também no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Se o irmão estiver aqui em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, o irmão é convidado a comparecer. A reunião é aberta a todos os que se interessam pelo estudo da Palavra de Deus. Neste terceiro trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. É a exposição da declaração de fé da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, declaração de fé que foi aprovada na 43ª Assembleia Geral Ordinária da CGADB, que ocorreu aqui em São Paulo. A aprovação se deu no dia 27 de abril de 2017. É a nossa declaração de fé. Depois de 106 anos de existência, as Assembleias de Deus do Brasil têm oficialmente uma declaração de fé. E é essa declaração de fé que nós queremos que o irmão estude na sua igreja local. Porque a Escola Dominical é a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, que é o presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, e foi o presidente da comissão especial que elaborou a declaração de fé. Aliás, hoje iremos aqui dizer toda a composição desta comissão geral, dessa comissão especial da nossa declaração de fé. O presidente foi o pastor Ezequias Soares da Silva, como nós dissemos, que é o nosso comentarista. O vice-presidente foi o pastor Paulo Roberto Freire da Costa, presidente das Assembleias de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, no estado de São Paulo. O secretário foi o pastor Gesiel Padilha de Siqueira, presidente das Assembleias de Deus, Ministério do Belém, em Santos, aqui também no estado de São Paulo. O subsecretário foi o pastor Alexandre Coelho, que é o diretor de publicações da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O relator foi o pastor Douglas Roberto Baptista, do Distrito Federal. O subrelator foi o pastor Claudionor Correia de Andrade, que é o consultor teológico e doutrinário da nossa CPAB. Também fizeram parte da comissão o pastor Ailton José Alves Júnior, da Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, o pastor Alberto Alves, o evangelista Alberto Alves da Fonseca, também
é o responsável pela Escola Bíblica Dominical na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas. O pastor Antônio Xavier dos Santos Vale, de Tocantins. O pastor Elienay Cabral, que é um dos comentaristas das nossas lições bíblicas. O pastor Eliezer Moraes, que é do Rio Grande do Sul. O pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte, que também é um dos comentaristas da Escola Bíblica Dominical, das lições bíblicas. O pastor Emanuel Barbosa Martins, que é o presidente das Assembleias de Deus, Ministério do Belém, em São José dos Campos, no estado de São Paulo. O pastor Emanuel Silva, que é do Rio de Janeiro. O pastor João Maria da Silva Hermel, que é o presidente das Assembleias de Deus em Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul. O pastor José Gonçalves da Costa Gomes, que é pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí, e que também é um dos comentaristas das lições bíblicas. O pastor Neemias Pereira da Rocha, do estado de Goiás, e o pastor Océlio Nauar de Araújo, do estado do Pará. Foram estes os membros da comissão especial que elaborou a declaração de fé. Hoje nós iremos estudar a lição de número 5, cujo título é A Identidade do Espírito Santo. Estaremos estudando o item 4 do nosso Cremos, que é uma inovação. O Cremos, originariamente publicado desde junho de 1969 no jornal O Mensageiro da Paz, não tinha um item específico sobre a nossa crença no Espírito Santo. E é sobre a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, que nós iremos estudar hoje. E para uma denominação pentecostal, a ausência de um item específico sobre o Espírito Santo é algo que era realmente de se estranhar. Né? Não havia uma crença, um item no nosso cremos específico sobre o Espírito Santo. E nós sabemos que os credos ecumênicos, eles tinham um item específico a respeito da doutrina do Espírito Santo. O credo dos apóstolos não tinha um item específico sobre o Espírito Santo. Mas no credo niceno, lá no Concílio de Niceia, também foi incluído esse item e está escrito lá. E também no Espírito Santo. Quer dizer, cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, e em seguida vem, e também no Espírito Santo. No credo niceno constantinopolitano, aprovado no Concílio de Constantinopla, foi destrinchado, né? No credo niceno havia apenas e também no Espírito Santo. Mas no credo niceno constantinopolitano foi explicitado ainda mais esta crença no Espírito Santo. E constou assim: e no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas. Então nós vemos ali a explicitação a respeito da divindade do Espírito Santo. Isso porque surgiu uma heresia, a chamada heresia dos macedonianos, liderados pelo bispo Macedônio, que começou a negar a divindade do Espírito Santo. Então, diante disso, no Concílio de Constantinopla, ficou claro que o Espírito Santo ele é Senhor, ou seja, ele é Deus e vivificador, que ele procede do Pai e do Filho, e que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas. Então, aí há uma explicitação para que nós não tenhamos dúvida a respeito da divindade do Espírito Santo. Essa conceituação do Concílio de Constantinopla gerou depois um problema doutrinário entre os católicos romanos e os ortodoxos.
a expressão e do Filho, que foi incluída aqui no Credo Niceno-Constantinopolitano, que não estava no início, causou este problema doutrinário que existe até hoje entre católicos romanos e protestantes de um lado e os ortodoxos do outro. Os ortodoxos admitem apenas a procedência do Espírito Santo pelo Pai e não pelo Filho, o que não tem base bíblica, porque Jesus disse: meu Pai enviará o outro Consolador, mas ele também disse: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então o Filho, e Jesus disse: eu vos mandarei outro Consolador. Então, o Espírito Santo ele é procedente tanto do Pai quanto do Filho, mas os ortodoxos não admitem esta expressão e do Filho no Credo Niceno-Constantinopolitano. Então, se os credos ecumênicos falavam a respeito da crença no Espírito Santo de forma explícita e destacada, nada mais natural que nós também, como pentecostais, como aqueles que cremos na atualidade das manifestações do Espírito Santo em toda a sua plenitude, tenhamos também em nosso cremos um item específico sobre a pessoa do Espírito Santo. Se nós temos o item 2, que fala de Deus e da pessoa do Pai. Se nós temos o item 3, que fala do Jesus Cristo, teremos também que ter um item a respeito do Espírito Santo. Então foi muito feliz a iniciativa de nós incluirmos em nosso cremos um item a respeito do Espírito Santo. E assim diz o nosso cremos no item de número 4, que é o tema da nossa lição de número 5. Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. E esta expressão está baseada em algumas referências bíblicas. 2 aos Coríntios 13 e 13, 2 aos Coríntios 3, 6 e 17, Romanos 8 e 2, João 16 e 11, Tito 3 e 5, 2 de Pedro 1 e 21 e João, o Evangelho segundo João 16 e 13. A figura do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, é uma pessoa divina e que é Deus em toda a sua plenitude. E nós começamos o estudo a respeito do Espírito Santo, que a nossa lição é sobre a identidade do Espírito Santo, lembrando que o Espírito Santo é Deus. O nosso cremos diz, no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Durante os trabalhos da 43ª Assembleia Geral Ordinária da CGADB, levantou-se uma questão a respeito desta expressão, terceira pessoa da Santíssima Trindade. O pastor Levi Libarino, presidente das Assembleias de Deus do Ministério do Ferreira, que tem a sua sede aqui no bairro do Ferreira, aqui na cidade de São Paulo, um excelente teólogo, levantou esta questão na Assembleia a respeito da expressão a terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque isso poderia dar a ideia de que a pessoa do Espírito Santo seria de alguma forma menor do que as outras duas pessoas. Isto porque no cremos não se diz que o Pai é a primeira pessoa, não se diz que o Filho é a segunda pessoa, mas se diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Mas, quando nós vamos no capítulo 4, no capítulo 6 da nossa declaração de fé, que fala sobre o Espírito Santo, naquele cremos mais ampliado, isto é bem resolvido. Porque é dito assim, cremos, professamos
e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus igual ao Pai e ao Filho. Então não há nenhuma dúvida. Essa questão de colocação em terceira pessoa é na questão da... não é questão de hierarquia, mas em questão de função. Até por causa da bênção apostólica. E é interessante, vemos que a primeira referência bíblica no item 4 do nosso Cremos é precisamente 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Então é uma sequência, que é uma sequência de função. Vejam bem que o Espírito Santo, como diz o credo niceno constantinopolitano, ele procede do Pai e do Filho. Então ele é o terceiro a se manifestar expressamente. Ele é o terceiro a se revelar. E por isso é que ele é chamado de terceira pessoa da Santíssima Trindade. É só uma questão de função, uma questão de comparecimento. Se nós formos ver até na narrativa da criação, ele é a pessoa que surge separadamente em primeiro lugar. Se nós formos lá em Gênesis 1 e 1, nós vamos ver, no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós já vemos que esse Deus é uma unidade plural. E disse Deus, no versículo 3, Elohim, haja luz e houve luz. Mas veja o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então veja bem que a primeira pessoa a ser destacada no texto bíblico é o Espírito Santo, aqui chamado de Espírito de Deus. Mas veja bem que houve a criação, e da criação participaram todas as três pessoas, e agora é o Espírito de Deus que se move sobre a face das águas, que age nesta preservação, nesta proteção, porque é esse o sentido do texto do original hebraico, do mover-se, é como se está cuidando, que é exatamente a função do Espírito Santo. Quer dizer, é uma função que completa a função dos outros. É por isso que ele é chamado de a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E por ser a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele é Deus. E aqui nós temos a primeira demonstração, a primeira crença nossa. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é menor do que o Pai, nem menor do que o Filho. Ele é consubstancial com o Pai e o Filho. Ou, lá no Cremos mais ampliado, no capítulo 6, ele é Deus igual ao Pai e ao Filho. Quando abrimos a Bíblia em Atos, capítulo 5, versículo 30, Atos, capítulo 5, versículo 3, vamos ler desde o versículo 1 para os irmãos entenderem o contexto. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Vejam bem aqui a expressão do apóstolo Pedro. Ananias, você mentiu
para o Espírito Santo. Por que você mentiu para o Espírito Santo? Porque ele disse que havia vendido aquela propriedade por tanto, quando na verdade ele tinha retido parte do preço. Ninguém sabia, só ele e sua mulher Safira. Mas o Espírito Santo revelou a Pedro. E Pedro disse, por que você mentiu ao Espírito Santo? E Pedro disse para Ananias, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Ou seja, quem mente ao Espírito Santo, mente a Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele é Deus. Essa é a passagem mais explícita das Escrituras que nos mostram a divindade do Espírito Santo. Mas não é a única, porque eles não sabem que nenhuma doutrina bíblica pode estar firmada em um versículo isolado, em uma passagem isolada. Só pode ser considerada verdade bíblica quando mais de um texto mais de uma passagem confirmam aquela doutrina. Porque a lei já dizia que uma verdade depende de 2 ou 3 testemunhas. E a verdade é a palavra de Deus. Então a própria palavra de Deus, que é a verdade, ela tem que ter base em mais de um texto, em mais de uma passagem bíblica. E quando nós vamos lá a 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nós encontramos o seguinte. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse texto é importante nós verificarmos, porque é um outro texto que confirma a divindade do Espírito Santo. Na versão Almeida Revista e Corrigida, o texto é um pouco difícil, né? É até melhor eu ler de novo, mas lendo o versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ocorre que, se nós formos pegar outras traduções, nós vamos entender melhor isso. E eu vou ler aqui algumas traduções. A versão revista, Almeida Revista e Atualizada, diz assim: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, como transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então vejam bem que o Espírito aqui ele é chamado de Senhor, ou seja, ele é chamado de Deus. Na tradução brasileira, veja como está o texto. Mas todos nós, com o rosto sem véu, contemplando como em espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Senhor, o Espírito. Então o Espírito é chamado de Senhor aqui também. Mas vamos ver na nova tradução, a linguagem de hoje. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Esta glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Também, a tradução ecumênica brasileira diz assim: e nós todos que de rosto descoberto refletimos a glória do Senhor, somos transfigurados nesta mesma imagem, com uma glória sempre maior, pelo Senhor, que é Espírito. A Bíblia de Jerusalém, ele diz assim:
E nós todos que com a face descoberta contemplamos como num espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor, que é o Espírito. E a nova versão transformadora diz o seguinte: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então, os irmãos vejam que em várias traduções, e a gente tem que sempre, quando analisar um texto bíblico, usar várias versões e ver quais os textos que mais se coadunam, desprezando os textos que discrepam muito uns dos outros. E nós vemos aí que há um consenso geral que nesse texto o Espírito Santo ele é chamado de Senhor, ou seja, ele é Deus. Ele é Deus. Então, essa é uma passagem, mais uma passagem que mostra que o Espírito Santo é Deus. Lá em Isaías, capítulo 6, nós também encontramos o seguinte, capítulo 6, versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A trindade aqui é revelada e todos os três santos é chamado de Senhor. O Senhor é santo, santo, santo. Ou seja, está incluído aqui o Espírito Santo. Nesse mesmo capítulo 6, no versículo 8, Isaías diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, disse o Senhor: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Então o Senhor disse: a quem enviarei? E o profeta disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E então se ouviu a voz do Senhor. Quem é este Senhor? Lucas nos diz lá em Atos, capítulo 28, versículo 25. Em Atos 28 e 25. E como ficaram entre si discórdia, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Então, Paulo, aqui Lucas escrevendo, diz que Paulo disse aos judeus que resistiram à pregação do evangelho quando ele estava em Roma, em prisão domiciliar. Ele chamou os principais dos judeus para lhes pregar o evangelho, e eles resistiram. Paulo disse que quem disse, aqui no versículo 9 do capítulo 6 de Isaías: então disse ele, o Senhor, vai e diz a este povo: ouvis de fato, não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis, foi o Espírito Santo. Então o Senhor aqui, que é Deus, é a pessoa do Espírito Santo. Então, mais uma demonstração de que o Espírito Santo é Deus. Mas não é só isso. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é uma emanação de Deus. E aqui nós temos que tomar um cuidado muito grande, irmãos. Porque, infelizmente, nos últimos tempos, algumas pessoas andam usando algumas expressões que confundem a natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, mas é uma das pessoas. Ele faz parte da Trindade. Nós já vimos aqui: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Na bênção apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, é a comunhão do Espírito Santo.
Sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, assim como o Pai, assim como o Filho. Mas há, ultimamente, uma tendência perigosa de se tratar o Espírito Santo como se ele fosse uma irradiação de Deus. Como se ele fosse uma projeção de Deus. Como se fosse uma força. Nós não somos testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Mentira! Força não é pessoa. Força não tem sentimento, não tem intelecto, não tem vontade. E a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. Uma das pessoas da Santíssima Trindade. Ficou bem claro no nosso credo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa. Por que que o Espírito Santo é uma pessoa? Ele é uma pessoa. E o que é ser uma pessoa? Nós já vimos aqui, quando estudamos a Santíssima Trindade, que a pessoa é um núcleo que tem sensibilidade, vontade e entendimento. Então a pessoa, ela sente, ela pensa e ela quer. E a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele pensa. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 8, versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo tem intenção. Ele tem intenção. Se ele tem intenção, ele pensa, ele examina os corações. Tem intenção. Ele pensa. Ele examina os corações. Mas o Espírito Santo também, ele sente. Lá em Isaías, capítulo 63, versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Veja bem que o Espírito Santo, em primeiro lugar, ficou triste pelo pecado do povo de Israel. Ele ficou triste. E como os pecadores, os israelitas, se tornaram rebeldes, se tornaram inimigos do Espírito Santo, o Espírito Santo pelejou contra eles. Veja bem que ele ficou triste e acabou sendo colocado numa posição contrária e pelejou contra o povo de Israel. Então o Espírito Santo, ele pensa, ele sente, ele ficou triste. Lá em Romanos, capítulo 15, versículo 30, Paulo diz o seguinte: E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. O Espírito ama, que fala do amor do Espírito. Em Efésios, capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ficar triste. Vocês já viram alguma força ficar triste? Alguma força sentir? O Espírito Santo sente, por isso ele é uma pessoa. Em Tiago, capítulo 4, versículo 5. Ou cuidai vós que em vão, diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Tiago aqui está se referindo ao Antigo Testamento, né? Ele fala das Escrituras,
lá em Provérbios, capítulo 12. Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Há alguns cujas palavras são como ponta de espada, mas a língua dos sábios é saúde. E depois também Provérbios 15, versículo 2. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. Então nós vemos aqui que o Espírito que em nós habita tem ciúme. Né? Eu li a referência errada. É Gênesis 6 e 5. Gênesis 6 e 5. Que diz assim: E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seus corações era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E em Números 11 e 29, é dito assim: Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Então, nós vemos que o Espírito Santo reage ao pecado do homem e tem zelo pelo seu povo, pelo povo de Deus, pelo salvo, sinal de que ele sente, sinal de que ele é uma pessoa. Mas o Espírito Santo também ele determina, ele tem intelecto, né? Ele tem vontade. Nós já vimos que a intenção do Espírito, quem tem intenção tem vontade. Lá em Atos 15 e 28, é dito o seguinte: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Das coisas fazeis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Quando houve o concílio de Jerusalém, para decidir se os gentios deveriam ou não observar a lei de Moisés, os anciãos, os apóstolos, os membros da igreja em Jerusalém, seguiram a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo determinou que os judeus não poderiam impor aos gentios a lei de Moisés, a observância da lei de Moisés. Que bom seria se em nossas convenções, em nossas reuniões, nós nos guiássemos pelo Espírito Santo, como se guiaram os apóstolos, os anciãos e os crentes em Jerusalém. Foi o Espírito Santo que determinou que não se podia comer sangue, nem a carne sufocada, nem coisas sacrificadas aos ídolos, nem se dedicar à fornicação. Pareceu bem ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, porque força não quer. A força é o resultado da vontade de alguém. Se o Espírito Santo fosse uma força, seria o resultado da vontade do Pai ou do Filho? Não, mas ele é uma pessoa. Foi ele quem determinou aos anciãos, aos apóstolos, que não se impusesse a lei de Moisés aos crentes gentios. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, nós encontramos: Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Na distribuição dos dons espirituais, o Espírito Santo faz como ele quer. Ele reparte entre os crentes os dons espirituais. Ele dá o dom espiritual que ele quer para cada crente. Ele tem vontade, e vontade soberana. Ou seja, ele é Deus e ele é pessoa. Ele é uma pessoa divina. É por isso que o nosso cremos diz que nós cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Mas não é só isso.
quando Jesus anunciou o Espírito Santo, lá no Evangelho segundo escreveu João, nas últimas instruções, veja o que ele escreveu lá em João, o que ele falou, e João escreveu em João 16:8. E quando ele vier, que é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele não só tem vontade, como ele ainda convence as pessoas, influencia na vontade das pessoas, interfere na vontade das pessoas, faz com que as pessoas adiram à sua vontade. E para convencer, é preciso raciocinar, é preciso emocionar. Ele tem uma vontade, e uma vontade que influencia outras vontades. Somente uma pessoa pode convencer. Uma força, ela oprime. Uma força, ela constrange. Uma força, ela violenta. Mas uma pessoa, ela convence. Ela usa argumentos. Ela leva razões que fazem com que uma outra pessoa passe a querer exatamente o que nós queremos. Então, dúvida alguma há de que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas continuemos. A Bíblia diz que o Espírito Santo glorifica. Aqui em João 16:14 é dito: ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ora, só uma pessoa pode glorificar outra. Para glorificação exige razão, entendimento. E o Espírito Santo glorifica ao Filho. Então, ele é uma pessoa. Nenhuma força glorifica ninguém. Mas ainda, Jesus diz que ele recebe e anuncia o que recebeu de Jesus. Portanto, o Espírito Santo, ele processa a informação, ele recebe a informação de Jesus e anuncia. Jesus é a cabeça da igreja, mas é o Espírito Santo que anuncia a nós a vontade de Cristo. Quando lá em Antioquia, os mestres, profetas e doutores estavam orando, diz assim: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra a que os tenho chamado. Veja bem que Jesus é quem dá para a igreja apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. E o Senhor resolveu que Saulo e Barnabé deveriam ser apóstolos, no sentido de missionários. E ele então manda ao Espírito Santo, e o Espírito Santo anuncia à igreja que eles deveriam separar Saulo e Barnabé para a missão. Isso é ser uma pessoa. Uma pessoa não fala, uma pessoa não anuncia, uma força não fala, uma força não anuncia, uma força simplesmente constrange. Mas o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. Ele não só glorifica o Filho, mas ele também anuncia o que recebe do Filho. Ele tem consciência de si e dos outros. Veja o que diz João 16:13. Vemos que capítulos 14 e 16 de João nos falam muito sobre o Espírito Santo. Jesus revelando aos seus discípulos
essa pessoa que iria estar conosco, já que Jesus subiria aos céus. E ele diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, ele tem consciência de quem ele é e de quem é o Pai, de quem é o Filho e de quem são os crentes. É um ente consciente. Por isso que é uma pessoa. A pessoa tem consciência de si. Ele não falará de si mesmo, mas falará de Cristo. E é por isso que muitas vezes confunde a figura do Espírito Santo e até tem uma tendência a menosprezá-la, justamente porque o Espírito Santo nunca fala de si mesmo. Ele é uma pessoa divina que existe para glorificar o Filho. A sua função é glorificar o Filho, é falar do Filho, falar de Cristo. E por isso não se fala dele mesmo. E porque ele não fala dele mesmo, algumas pessoas equivocadamente acham que não se deva dar glória ao Espírito Santo, acham que não se deve adorar ao Espírito Santo, porque não encontram nas Escrituras nenhum momento de adoração direta ao Espírito Santo, nenhum momento de glorificação direta ao Espírito Santo. Mas, irmãos, o Espírito Santo é Deus. E a Bíblia diz assim, aquele anjo, quando João vai se prostrar diante dele, no final da revelação do Apocalipse, o anjo diz assim: não adores a mim, eu sou o conservo teu, adora a Deus. O próprio Jesus, lembrando o que diz a lei de Moisés, diz assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele darás culto. Ora, se o Espírito Santo é Deus, ele também merece ser adorado, ser glorificado. Agora, nós não encontramos nas Escrituras uma adoração direta, uma glorificação direta a Deus, porque a função do Espírito Santo não é falar de si mesmo, mas falar do Filho. Então, o Espírito Santo é Deus, então ele tem que ser adorado. Mas ele, Espírito Santo, não fala de si mesmo, porque está escrito que a função dele é glorificar ao Filho e não falar de si mesmo, mas anunciar o que tiver recebido do Filho. E aqui também nós vemos como os ortodoxos estão errados, porque o Espírito Santo ele procede tanto do Pai quanto do Filho. O Pai o enviou, o Filho o enviou, e ele glorifica ao Filho. Ele remete ao Filho, porque ele procede do Pai e do Filho, e para anunciar o que é do Filho. Então aqui nós vemos como o Espírito Santo ele tem consciência de si e dos outros. E por isso ele é uma pessoa. E nós acabamos de falar aqui que o Espírito Santo fala. Nenhuma força fala. Só uma pessoa fala. Né? E o Espírito Santo ele fala. Nós vemos aqui, falará. Nós vemos aqui. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Lá em Antioquia, o Espírito Santo disse: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho falado. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo recebeu uma revelação direta do Espírito Santo a respeito do que viria nos últimos tempos, confirmando o que Jesus disse, que ele diria o que havia de vir. Lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 7, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. As cartas que Jesus manda escrever às igrejas da Ásia Menor, sempre se termina a carta dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em todas as 7 cartas, o Espírito Santo ele fala, por isso ele é uma pessoa.
Mas além de falar, o Espírito Santo também ouve. Ele ouve o que o Filho fala e anuncia à igreja. Ele ouve. Né? Nós acabamos de ler aqui em João 16. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo tem noção do tempo. Embora ele esteja acima do tempo, porque ele é Deus, ele tem noção do tempo. Ele anunciará o que há de vir. O Espírito Santo ensina, João 14 e 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho feito. O Espírito Santo ensina. Se ensina é porque ele entende. Porque só pode ensinar quem entende. O Espírito Santo, ele testifica. Ele dá testemunho. Porque ele tem consciência. Ele sabe o que é verdadeiro, o que não é. Ele é testemunha. Atos 5 e 32. Atos 5 e 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É aí que vem, inclusive, a certeza da salvação. Muitos perguntam, eu posso ter certeza da salvação? Sim. Porque a sua salvação, ela é testificada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala no seu espírito que você é filho de Deus. Em Hebreus 10 e 15, nós vemos outro testemunho do Espírito Santo. Você já viu alguma força ter testemunha? Olha lá. Hebreus 10 e 15. E também o Espírito Santo nolo testifica. Porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. O Espírito Santo testifica que o sacrifício de Jesus é perfeito e tira o pecado do mundo. O Espírito Santo, ele luta contra o inimigo. Isaías 59 e 19. Isaías 59 e 19. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito Santo arvorará contra ele a sua bandeira. O Espírito Santo, ele luta contra o inimigo. Ele resiste contra o mal. Por que o anticristo ainda não se levantou? Por que ainda estamos desfrutando da graça de Deus? Porque o Espírito Santo resiste. Lá em 2 Tessalonicenses 2 e 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifestado. Porque há já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. A igreja resiste, o povo de Deus resiste ao mal e impede a manifestação do anticristo, porque o Espírito Santo habita em nós. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O dia em que o Espírito Santo levar a igreja sair da terra, não haverá mais resistência ao mal. Por quê? Porque o Espírito Santo resiste. Ele luta contra o inimigo. Como diz Isaías aqui, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira.
o Espírito Santo, ele ora. Romanos 8 e 26. Romanos 8 e 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora conosco e ainda dá uma arrumadinha na nossa oração, porque nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo, ele aperfeiçoa a nossa oração e a nossa oração chega aperfeiçoada diante do trono de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Além dele testificar conosco que nós somos filhos de Deus, ele clama em nosso favor ao Pai. Ele diz, Abba, Pai, Paizinho, Pai. Esse sentimento de filiação que nós temos em relação a Deus é fruto da cooperação do Espírito Santo com o nosso espírito. E lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, nós encontramos o seguinte: e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. A última oração na Bíblia, ora vem Senhor Jesus, é uma oração feita pela igreja e pelo Espírito Santo. Então não há dúvida alguma de que o Espírito Santo é uma pessoa, e uma pessoa divina. Não só porque o Espírito Santo é chamado de Deus, como nós já vimos explicitamente nas Escrituras, mas também porque as características, os atributos divinos são evidenciados na pessoa do Espírito Santo. Assim como nós vimos que Jesus é Deus, porque a Bíblia diz que Jesus é onisciente, onipotente, onipresente. Nós também vemos que o Espírito Santo ele é chamado de onisciente, onipresente, onipotente. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, é dito o seguinte: mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque quando os homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Olha, se o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus e Deus sabe tudo, é porque o Espírito Santo ele é onisciente. Se ele é onisciente, ele é Deus. Mas a Bíblia também diz que o Espírito Santo ele é onipresente. Salmo 139. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O Espírito Santo está em todos os lugares, diz o salmista, que aqui é Davi, e por isso o Espírito Santo é onipresente. Mas a Bíblia também diz que o Espírito Santo é onipotente. Lucas, capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Versículo 37. Então, aqui o Espírito Santo ele é chamado de Todo-Poderoso, porque ele é a virtude do Altíssimo, o poder supremo.
Então ele é onipotente. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, nós temos também uma outra referência que fala da onipotência do Espírito Santo. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como nós já vimos, a vontade soberana de Deus está aqui na pessoa do Espírito Santo. Ele é onipotente. Mas nós já vimos também que Deus é Deus porque ele é eterno. E o Espírito Santo ele é chamado de eterno. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14, está escrito: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. O Espírito ele é chamado de eterno. O Espírito ele é chamado 85 vezes na Bíblia de Espírito Santo. E nós já vimos que Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. O próprio nome Espírito Santo, que é o nome que mais é utilizado para esta pessoa da Trindade, revela a santidade do Espírito. Mas a Bíblia diz que Deus é a verdade. E a Bíblia fala que o Espírito Santo é a verdade. João 16 e 13. João 16 e 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E o mesmo João, agora na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 6, ele diz assim: esse é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. O Espírito é a verdade. Deus é a verdade. Se o Espírito é a verdade, o Espírito é Deus. Nós já vimos aqui do amor do Espírito. O amor de Deus que é derramado pelo Espírito em nossos corações, Romanos 5 e 5, e Romanos 15 e 13, quando Paulo fala pelo amor do Espírito. Deus é amor. O Espírito é amor. O Espírito é Deus. O Espírito é fonte de vida. E só Deus é fonte de vida. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando nós desobedecemos ao Espírito Santo, nós pecamos. E o que é pecado? Pecado é desobediência a Deus. Nós vamos ver na próxima aula a respeito do pecado. Pecado é desobediência a Deus. E quando nós pecamos, quando nós desobedecemos o Espírito Santo, nós pecamos. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Mateus capítulo 12, versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E que se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. E o próprio Jesus disse que o Espírito Santo é Deus. Lá em João 14 e 16 é dito o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse outro, no grego, é a palavra alós. Existem duas palavras em grego para outro: alós e heteros. Alós é aquele que é da mesma natureza, outro da mesma natureza. Heteros é aquele que é de outra natureza. Quando é dito outro Consolador com a palavra alós, isso quer dizer que o Consolador é da mesma natureza de Jesus. Ora, nós já vimos que Jesus é Deus, por isso o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo é diferente, é distinto. Nós já vimos tanto do Pai quanto do Filho. O esposo e a esposa e o Espírito dizem, vem. Então ele não se confunde com Jesus. O Espírito é a promessa do Pai. Também ele não se confunde com o Pai.
Este é o Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele é Senhor e ele é vivificador. Veja bem que a função do Espírito Santo é vivificar, é trazer vida. Ele que traz Jesus, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é ele quem traz Jesus. Ele vivifica, ele traz vida, porque Jesus morreu por nós, tirou o pecado do mundo. O Espírito Santo convence o homem a se arrepender. O homem se arrepende e a vida chega, porque o pecado é tirado e a vida chega. Quem traz esta vida é o Espírito Santo. Ele convence o homem e ele crê na palavra que é o próprio Cristo. E aí então ele traz a vida. Por isso que ele é Senhor e vivificador. É a expressão utilizada no credo niceno-constantinopolitano. Ele vivifica porque ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele regenera o pecador. Há uma nova criação. Não é? Aquele espírito que se move sobre a face das águas, ele cria essa nova criatura que surge. E ele falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Essa expressão não está no concílio, no credo niceno-constantinopolitano, por quê? Porque é a prova da atualidade. O Espírito Santo ele é tão eficaz e atua da mesma maneira desde o dia de Pentecostes até o dia do arrebatamento da igreja. Agora nós estamos na dispensação do Espírito. O Espírito atua plenamente. O Espírito Santo foi derramado, como nós haveremos de estudar numa lição sobre as manifestações do Espírito Santo. Temos muito mais a falar sobre o Espírito Santo, mas hoje a lição é sobre a identidade do Espírito Santo. E vamos terminar com aquele nosso cremos ampliado. Lá no capítulo 6 da nossa declaração de fé é dito: cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, do mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. O Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude. E por isso mesmo é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo. O Espírito que provém de Deus. 1 Coríntios 2 e 12. Como havia declarado o credo de Atanásio, tal como é o Pai, tal é o Filho, e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho incriado e o Espírito Santo incriados. Não há três incriados, mas um só incriado. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo. Ele pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Os anjos, os homens e os anjos foram criados e dependem do Criador. Mas ele, o Espírito Santo, não depende de nada, pois ele é o Senhor. O Senhor é o Espírito, segundo aos Coríntios 3,17, na versão Almeida Revista e Atualizada. Cremos no Espírito Santo. Amém.